Nossa sétima aula é sobre adição e subtração de fração. Vamos começar. Como podemos somar e subtrair as frações? Bom, vou mostrar um exemplo para vocês quando os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, nós vamos conservar os denominadores e vamos resolver a operação com os numeradores. No caso, eu tenho uma fração de 1/3 mais 4/3. Vou conservar o número 3, que é o denominador, e vou somar 1 mais 4, que me dá 5/3. Um outro mesmo exemplo, parecido, com os denominadores iguais. Eu tenho 5/4 menos 2/4. Vou considerar o denominador 4 e vou tirar 5 menos 2. Terei 3/4. Quando os denominadores não são iguais, nós temos que resolver pelo MMC. É dividir pelos números primos até nós chegarmos ao valor que nós desejamos. Vocês vão entender melhor isso nos nossos exemplos, aqui vem a seguir. Vamos começar a nossa demonstração das nossos exemplos. Primeiro, tenho uma primeira fração, 2/3 e 5/2. Vou relacionar os denominadores 3 e 2. Vou dividi-los pelos números primos. Começo com 2, eu vou ter 3 e 1. Depois eu divido por 3, eu vou ter 1 e 1. Multiplico os valores, eu vou obter de MMC o número 6. Agora, eu pego o MMC, divido pelo denominador das minhas frações e o resultado eu multiplico pelos numeradores para que eu obtenha a fração que eu necessito. Logo, eu fiquei com 4/6 mais 15/6. Os denominadores ficaram iguais e os numeradores tiveram outros valores. Agora, eu conservo o meu denominador 6 e somo os numeradores. Logo, essa fração deu 19/6. Vamos continuar treinando. Mais treino para nós. Vamos começar. Primeiro, nós temos aqui 3/7 mais 2/21. Nós vamos pegar os denominadores 7 e 21, vamos relacionar, vamos dividir pelos números primos. Primeiro número primo que dá para dividir esses números é o número 3. Aí eu vou obter 7 e 7. Depois por 7, que vai dar 1 e 1. Multiplico os numeradores e vou ter o MMC 20. Agora eu vou pegar o 21, vou dividir pelo denominador da minha primeira fração e multiplicar pelo numerador. Logo, eu obterei a minha fração com denominadores 21 e as minhas frações 9/21 mais 2/21. Isso me dá 11/21 avos. Outro exemplo. 8/5 menos 2/3. Vamos relacionar o 5 e o 3. Vamos dividir pelos números primos e obtivemos o número 15, que é o nosso denominador. Vamos dividir eles pelos denominadores que eu tenho. O 15 eu vou dividir pelos denominadores da fração e multiplicar pelo numerador. Logo, eu encontrarei a fração 24/15 avos menos 10/15. Então, eu vou ter 14/15 avos. Agora, esses exemplos que eu trouxe para vocês, eles são um pouquinho maiores. Eles têm 3 denominadores, os 3 diferentes. Vamos fazer do mesmo jeito. Vamos relacionar os 3 denominadores, dividir ele pelos números primos e vamos achar nosso MMC. No caso desse, deu 24. Muito bem, vamos pegar o número 24, vamos dividir pelos denominadores das frações iniciais que a gente tem e multiplicar pelos numeradores das frações. Logo, nós iremos obter as frações. Não se esqueçam que nós temos que simplificar. É o que aconteceu nesse exercício aqui para a gente. Deu 33/24, foi simplificado, nós tivemos 11/8. O valor dividido aí foi por 3. Agora vamos ver nosso outro exemplo, também com 3 denominadores diferentes, relacionados, dividido pelos números primos, encontrado o MMC, pegamos esse número MMC, dividimos pelos denominadores das frações iniciais e multiplicamos e nós vamos obter as nossas frações esperadas. Mesma coisa, 70/60 avos, nós tivemos que simplificar. Simples, né? Vamos exercitar agora? Nosso primeiro exercício pede para que nós calculemos as expressões abaixo. Então, vamos começar pela primeira. Nós temos uma adição com os denominadores iguais. 1/2 mais 3/2. Vamos somar e vou ter 4/2. Esse valor dá para simplificar. Lembre,
Nunca ninguém vai pedir para vocês, vocês têm que saber que tem que simplificar. Dividimos por 2, eu vou ter 2 sobre 1. Outro lembrete, todo número no denominador tiver 1, ele é inteiro, ou seja, no caso 2 sobre 1, ele virou um número inteiro. Segundo exercício, item B, também os denominadores são iguais, só que uma subtração. Nós vamos subtrair, conservar o denominador e subtrair os valores. Temos 3 sextos, que vamos simplificar, no caso aí dividir por 3, que deu 1 sobre 2. Tudo bem? Item C. Agora no item C, nós temos duas frações com denominadores diferentes. Então, nós vamos ter que relacionar os denominadores 4 e 3, dividir pelos números primos, pegar o número 12, conservar o número 12 como nosso denominador, dividir pelo denominador da primeira fração e o valor multiplicar pelo numerador. Isso nas duas frações. Logo, eu somo 9 com 4 e vou ter 13 sobre 12. Nesse caso, nós não temos que simplificar porque não dá. Pessoal, mais um pouquinho de treino. Olha que interessante esse treino que eu trouxe para vocês. Nós temos aqui 4 sétimos menos 1 mais 7 sobre 9. O 1, embora não tenha nenhum denominador embaixo, ele tem também como denominador 1. Lembra no exercício anterior que a gente fez? Todo número que tiver 1, ele é inteiro. Então, no caso aí, ele é 1. Só que o 1 nós não vamos utilizar para achar o MC, porque nós não precisamos. Vamos usar o 7 e o 9. Que números primos, lembram? Não é a partir de 1. Bom, vamos relacionar o número 7 e 9. Vamos achar o MMC, né? Dividir pelos números primos, achamos o MMC 63. Vamos pegar o MMC, dividir pelos denominadores das primeiras frações, inclusive o 1. O 63 vai ser dividido por 1, que vai dar 63, vezes 1, que vai dar 63. Somei os valores positivos. E depois eu resolvi a subtração, que obtive 22 sobre 63. Interessante, né? O último exercício também foi um pouco diferente, mas vocês conhecem esse tipo de fração. Eu dei para vocês frações com números inteiros. Depois nós tínhamos que transformá-la em frações impróprias. Lembram disso? Então, o que a gente faz? Multiplica o 2 por 5, soma por 2 é o 4. Vamos fazer a mesma coisa com outro número inteiro. Multiplica 1 por 2, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Logo, eu obtive as minhas 3 frações com os denominadores diferentes. Vou relacionar os denominadores, vou dividir pelos números primos, achando o MMC, vou pôr os denominadores para as 3 frações e vou dividir e multiplicar, até eu chegar nas frações que eu desejo, com os denominadores todos iguais. Somando a minha fração, eu vou ter 127 sobre 30. Esse número não dá para simplificar, por isso a gente não simplifica. Tenha um ótimo trabalho, um bom estudo.